Olá, minha gente. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez fazendo o nosso podcast Comunico Uruoca. Eu, Tuane Carneiro, estou aqui para mais uma vez trazer entretenimento, trazer informação e, principalmente, a gente sabe que são assuntos que interessam a nossa população uruoquense. Fala, galerinha. Eu me chamo Alan Fernandes. Estamos com mais outra edição. Estávamos com saudades de vocês. Acredito que vocês também estavam com saudades da gente. E como a nossa amiga Tuane já adiantou, nós estamos com um convidado para lá de especial. Todos os nossos convidados são especiais. São. A gente ainda não errou nenhum, né? Você quer apresentar para a galerinha aí, Tuane? Pronto, eu vou apresentar então. Nós estamos aqui hoje com o pastor Edivaldo Costa, né? Ele que é pastor da Igreja Pentecostal Resplandecente da Glória de Deus aqui em Uruoca há bastante tempo. E eu queria dizer, pastor, que realmente é um imenso prazer dar as boas-vindas e dizer que a nossa Secretaria de Comunicação, bem como o nosso governo municipal, está aqui, né, para dar as mãos, para dar o apoio. E aí hoje você vai também esclarecer muito sobre uma festa que é muito esperada, muito falada, que é de iniciativa do município de Uruoca, e a gente vai tratar hoje dessas coisas e do que o senhor tiver mais a falar. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, pastor. Bom, queridos, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, né, para falar do amor de Deus e contar um pouco da minha história, da igreja em Uruoca, né? Quero mandar já uma saudação para todos os pastores que estão presentes, né, que estão nos ouvindo, ao nosso governo municipal de Uruoca, prefeito Kennedy, né, e toda a população. Então, eu estou aqui bem à vontade para responder as perguntas referente ao Dia do Evangélico e também a CODE, o nosso sexto celebra, que está sendo realizado agora, né? Tá bom, Alain? Sexta edição dessa grande festa. Isso. E aí, antes da gente entrar para a questão do celebra, como eu falei, e a gente estava conversando aqui anteriormente, eu queria saber da sua satisfação, né, enquanto pastor, e pelo tempo, porque a gente sabe que há uma transição, às vezes, né, e a gente lembra, eu particularmente lembro, que aqui em Uruoca já faz bastante tempo que o senhor atua como pastor, né, que você guia, que você está ali liderando essa gente, esses cristãos. Pois é. Nós chegamos aqui no ano de 96, né? Você era bem mais jovem, né? Era, sim. Ainda continua jovem, né? Mas, obrigada. assim, eu vim como missionário na época, no ano de 96, recém-casado, não tinha filhos ainda, né? Meu filho primogênito foi o Gideão, né? Que é hoje um grande atalaia, um grande pregador, né? Para a glória do Senhor Jesus, né? Sim. Então, ele nasceu aqui em Uruoca. E a nossa história começou em 96 aqui, né? Na época só existia uma igreja aqui, que era a Assembleia de Deus Tempo Central. Quero mencionar aqui o pastor na época, o pastor Davi Machado. Hoje já se conta com 90 e poucos anos, mas está vivo ainda, está lúcido, né? Cabecinha branca, acho que mora em Granja, né? E hoje, para a glória do Senhor, nós temos aqui na cidade mais de 10 ministérios, ou seja, mais de 10 pastores, significa que tem 10 rebanhos que nós cuidamos, que o dono do rebanho é Jesus, né? Nós estamos só cuidando do rebanho, né? E então, a gente pode... foi o senhor o pioneiro, digamos assim. Bom, quando eu cheguei já existia. Já existia, sim. O pastor Davi Machado já estava aqui, né? Eu cheguei como missionário e aí começamos a trabalhar e o evangelho foi multiplicando, foi propagando e foi... Se expandindo, né? Se expandindo. Interessante. Ele já chegou, a gente pode até, né, depois uma situação de título de cidadão uruoquense, né, pastor? Porque então, já tem tanto tempo, o Gideão é cidadão uruoquense, os outros filhos também, mas o pastor, e é muito bom a gente saber que o Uruoca acolheu e o quanto você se sente bem aqui em nosso município. Pois é, eu sou goiano, né? Naturalidade do Goiás, só que eu tive agora recentemente visitando o Goiás, e lá eles olhavam para mim, rapaz, tu é cearense mesmo, até tua voz. Mas também eu estou com 27 anos no Ceará, né? Só de Uruoca aqui, né? Já saiu por 3 vezes aqui, mas Deus falou assim, volta para Uruoca. Volta para Uruoca. Fui para outra cidade, volta para lá de novo. Digo, Jesus, não vou teimar mais não, vou ficar aqui até o dia da vinda dele agora. Né? Tá ótimo, então tá aí. Fincou na Uruoca, pastor Edivaldo. Pastor, eu sou bastante curioso, você falou uma palavra, eu gosto sempre assim, em cada tema que a gente pega, eu gosto fico o questionamento de certas palavras, eu gosto de fazer essa pergunta. Você falou uma palavra que eu achei interessante, chamado
atalaia. O que significa atalaia? Pronto. Atalaia é um mensageiro, é um anunciador de boas novas. Naquela época, no tempo de Israel, é mencionado esse atalaia no livro de Ezequiel, né? Que os atalaias eram pessoas que ficavam atentos para anunciar a chegada do adversário, alguém que fosse atacar na cidade e tal, né? Que nós temos até hoje adversário, que o inimigo a gente sabe que ele é adversário, né? Então os atalaias eram capacitados, preparados, instruídos para anunciar A chegada de algo. um alerta, né? Então, o atalaia, hoje, para nós, são os pregadores que estão aí anunciando a volta de Cristo, para o povo se arrepender, se converter. A né? propagação da palavra, né? Exatamente, né? É aquela coisa São de- soldados corajosos para anunciar, Interessante, né? dar um grito de alerta, né? Não, e o que a gente sempre comenta é que nos nossos programas a gente aprende muito. Demais. A gente sai com uma bagagem, que é uma das coisas assim, que se fosse perguntar, Tuane, o podcast, qual é uma palavra que define aprendizado? Aprendizado, verdade, né? Tuane. Porque a gente realmente sai. E aí, a gente vai agora tratar da questão do celebra. Aliás, nós vamos tratar do dia do evangélico aqui do município. Do dia do Evangelho. Do né? dia do evangélico. Muito bem. Foi o que, assim, porque não deixa de ser um presente, né? A gente sabe que não é em toda cidade que se comemora, né? Que se tem esse dia, que foi através de uma lei que se instituiu. E aí eu queria que o senhor tratasse a respeito desse ganho, desse presente que é o dia do evangélico. Certo. Eu vou falar do dia do Evangelho, como foi que nasceu. Primeiro, Deus colocou em nosso coração a campanha de Jericó, que nós temos até base bíblica para ela, que um dia alguém me chamou a atenção e me perguntou, que base vocês têm para fazer isso aqui? Porque a pessoa que me chamou a atenção não estava gostando, estava se sentindo incomodado. Vocês têm alguma base, vocês têm alguma autoridade para isso? Eu falei, tenho. Está escrito aonde? Aí eu mostrei, está aqui, ó. Josué, capítulo 6, versículo 15 e o 20, fala assim: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. Assim fizeram 7 dias. O versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo os unidos da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro da cidade caiu abaixo, e o povo subiu e tomou a cidade. Muito bem. Então, com base nisso aqui, existiu uma campanha na época de Israel, que Deus ordenou que Josué rodeasse a cidade de Jericó durante 7 vezes, e no 6º dia rodeasse a cidade mais 7 vezes, só na noite só. Na última volta, daria um grito e o muro da cidade ia cair. E eles obedeceram. O sacerdote ia na frente, com as trombeiras tocando, e os soldados atrás, todo mundo, marchando, né, durante 7 dias, uma volta por dia. Né? E sucedeu que no último dia, quando eles gritaram, os muros caíram. Só que os muros não caíram para fora e nem para dentro. Os muros entraram para dentro do chão. Chão abaixo. O Senhor abriu a terra e eles desceram. Né? E hoje existem as muralhas, que oprimem as pessoas, né? E nós trabalhamos em cima disso aí. Aí nós começamos a campanha de Jericó, né? Aqui em Uruoca. Em Uruoca, no ano de 98. Eu cheguei em 96, em 98, a primeira marcha que nós fizemos aqui, com 10 pessoas apenas. Olha, não é mentira, é sério. Eu lembro do senhor cantando com o violão até a música dos anjos. Tem anjos voando, né? Eu acho que foi nessa época, eu só sei que eu tenho essa lembrança dessas andanças aqui nas nossas ruas de Uruoca, o senhor à frente com o violão, e realmente eram poucas pessoas que o acompanhavam. Mas eu tenho essa lembrança. Aliás, em 96, quando eu cheguei aqui, nós fizemos a primeira marcha com 10 pessoas nas ruas principais de Uruoca, com 10 apenas, e o instrumento era o violão. Era o violão. 96. Em 97, nós fizemos a segunda, já começamos assim com aproximadamente 80 pessoas e terminamos com 120, foi aumentando, né? No ano de 98, a gente já contou mais ou menos com as 120 pessoas, começando e terminando aí com as 150, 200 pessoas, né? A cada ano aumentava. Nós chegamos a colocar 500 pessoas aqui nessa praça de evento, sem ter ainda carro de som, só com violão, tantã, panderola, reco-reco, triângulo e tal, manual, e levando o povo, entendeu? Uhum. Hoje, graças a Deus, nós temos o carro de som que acompanha na frente, tocando, que vai cantando atrás e bem animado. Muito bem. E aí nós fazia todo ano a campanha de Jericó, né? A gente sentiu de Deus que a gente merecia ter um dia exclusivo aqui, em uma lei sancionada, ou seja, registrada, com direito para a gente ter a liberdade de fazer um evento grande, né? Então, eu vim várias vezes na Câmara dos Vereadores lutar por essa lei e não consegui. Fiquei um período de tempo aqui, de 96, e após assim, mais ou menos uns 8 a 10 anos, eu saí. Eu fui embora daqui para outra cidade, né? Sim.
Aí quando eu saí, que a terceira vez que eu saí, fui para Sobral. Aí levantou o Samuel, mas a Gleuciane, né? Que eles pegaram o roteiro já, né? Disse, nós vamos lutar para conseguir a lei. E eles foram, eu não sei, claro, com a ajuda de Deus e com o apoio municipal, do prefeito, vereadores, né? Então foi aprovada essa lei em 2018. A lei de número 241 de 2018, né? Na época era o prefeito Francisco Kilsen. Aí foi criada a COD, que a COD é a Comissão Organizadora do Dia do Evangélico, pelo qual eu sou presidente hoje pela segunda vez, né? Sim. Quero aqui glorificar Deus pela vida também do presbítero Marcelo Silva, né? Que é o nosso vice-presidente deste ano. Marido da Meiriane. É isso. Hoje ele é o vice-presidente, né? Não está aqui porque houve aquele, né? Sim. Ele achava que era amanhã, né? Mas Olha tudo só. bem. Agora escute. E o ano passado foi o pastor Manuel Costa, né? Que foi e ainda é um braço forte aqui na COD. Presidente da comissão. Ele foi o vice-presidente o ano passado também, né? Entendi. Esse ano é o Marcelo. E eu continuo como presidente É ainda. uma votação, pastor, que acontece? Quando na lei afirma que é 2 anos. Com 2 anos a gente faz uma reeleição, entendeu? Então eles me escolheram novamente. Eu até não queria. Não, você vai ser. Então, Mas beleza. quem vota são todos os evangélicos? Como é essa questão? Todos os pastores. Os pastores quem votam? A gente faz uma eleição e eles votam, né? No tempo da pandemia a gente fez uma votação online, né? Mas eles me escolheram naquele tempo, Sei. né? Aí eu fiquei por 2 anos e esse ano me colocaram novamente. Então, eis-me aqui, né? Representando, então, todos os evangélicos do nosso município. E aí foi instituída, através da lei, essa que o senhor falou, o Dia do Evangélico, que dia? É o 4º sábado do mês de setembro. 4º sábado do mês de setembro. Pronto. Que vai acontecer agora no dia 23 de setembro, né? Então, pronto. Dia Todo mês de setembro. Não é a celebrado. data, é o 4º sábado do mês. Do mês de setembro. Interessante. E aí, já que o senhor falou, né, nessa caminhada dos 7 dias, né, com essa anunciação, com essa festança, a gente começa a festejar com essas andanças a partir de quando aqui em Uruoca? Agora, dia 13, né? Dia 13, nós estamos iniciando, né, a grande campanha de Jericó, iniciando ali na praça de evento. Esse ano o senhor nos deu uma visão diferente de um trajeto. Então inicia hoje. Exatamente. Hoje né? à noite. Hoje às 19 horas, na praça de evento, toda a Uruoca, todos os pastores, todas as igrejas, todos os amigos católicos e evangélicos estão convidados para essa grande marcha, que é o primeiro dia, né? Sim. Lembrando que são 7 São dias. 7 dias, começa na quarta, né? Que é hoje. Dia 16, nós incluímos um vigilhão que tem lá no Templo da Resplandecente, a nossa igreja ali na Avenida João José, Sim. ali ao lado da Areninha, né? Sei. Vai ser no sábado, dia 16. Então, a vigília ela está contando com uma 4ª volta, ou seja, vai ter 4ª, 5ª, 6ª, quando é sábado, aí tem a vigília, a gente continua. Aí a 5ª, 6ª, a 7ª, no dia 19 encerra, onde nós vamos rodear a cidade 7 vezes, só na noite, né? Faz 7 dias e depois Dando uma volta. Aí depois faz 7 vezes só em um determinado dia, que é o último dia. Exatamente. A gente começa às 19 horas, termina lá para 10 horas, 11 horas da noite, por aí assim, né? Eita, coisa boa. Pois então é sobre isso. Vamos lá. E aí, pastor, quais são as atrações? A gente também já fez essa divulgação, mas eu queria que o senhor tratasse a respeito dessas pessoas que foram escolhidas, né? Que as pessoas, no caso, estão ansiosas para que eles venham fazer o seu show, fazer sua pregação nesse evento do Celebra. Você está falando desse ano? Desse ano 2023, sim. Muito bem. As principais atrações. Sim. Eu vou incluir os pregadores e cantores, mas o nosso evento, de uma forma geral, tá certo? Então, claro, começando com a campanha de Jericó, que começa hoje, sim, né? Encerrando dia 19. Dia 19. Aí, quando for dia 16, nós temos o grande vigilhão, que todos os pastores e todas as igrejas estão lá no nosso templo, a gente orar, começando Deixa eu só lhe perguntar, a título mesmo de informação, as igrejas evangélicas dos distritos participam também? Só no dia 23. Só no dia do Celebra? No dia do Celebra, porque eles vão vir com as caravanas, né? Sim. Campanário, Paracuá, Canto das Pedras, Baliza, Barreiros, Seco, Barra do Mel. Sim. O pessoal tudinho vem para cá, vai ter as caravanas que vão vir, né? Para nos prestigiar, sem falar que vinha outra cidade, Camusim, Granja, Martinópolis, Senador Sá, Moraújo,
Todos os pastores já foram se convidados, expande muito. com cartaz entregado na mão, né? Estão todos já agendados para vir nesse dia, né? Vai ser um grande evento. Era até uma das nossas perguntas, como é que funcionaria. Então, eles são convidados, essas pessoas de fora, todo mundo pode se sentir convidado de qualquer cidade, de qualquer canto, é isso? Não precisa... Se inscrever ou algo do tipo, entrar em contato. Porque é a questão da logística, né? A gente sabe que tem uma logística de vinda, mas aí a questão da locomoção, eles mesmos, as igrejas, se responsabilizam, se organizam. É isso, pastor? Pois é. Todo ano, o governo municipal de Uruoca, como um evento oficializado nosso, e nós temos o apoio municipal, né? Com os Sim. transportes dentro do município, né? Sim. Dentro do município, como Campanário, Paraguá, Canto das Pedras, aqui por perto. Certo. Sempre ele nos facilita a locomoção. Para fora de Senador Sá e outros distritos, os pastores mesmo eles alugam os ônibus, então arrumam com os prefeitos de lá Sim. e vêm, formam suas caravanas e vêm. Pronto. Mas dentro do município nós Dentro temos do o apoio. município tem um apoio, né? Isso é muito bom. Eu acho que a gente chega a ser, como eu falei, pioneiro e, de certa forma, exemplos, né? Porque a gente sempre dá esse apoio, independente de religião. A gente sabe que o nosso país é laico, né? A gente tem na Constituição isso lá expresso. E aí o governo, de certa forma, a minha religião, a sua, independentemente de qualquer coisa, há essa mútua ajuda, né, aos pastores, que independente da religião, são pastores, né? São Verdade. pastores de Deus. E aí, hoje a gente está aqui falando 2023 da 6ª edição. É isso? Na sexta edição não celebra isso. Muito bem. Aí vem, você me fez a pergunta sobre as principais atrações. Falamos aí sobre o Vigilhão e vai ter a marcha oficial no sábado, começando às 16 horas da Praça da Educação, que é a marcha oficial, todo mundo bonito, todos os pastores, todas as igrejas reunidas, né? Não é uma marcha longa de 30, 40 minutos máximo, saindo de lá e encerrando aqui na praça de evento. Só que antes da marcha, tem mais 3 programações, que é o Celebra Kids, que é um evento exclusivo para as crianças, né? Que vai acontecer esse ano. Primeira vez? Não, Kids? todo ano tem. E esse ano vai acontecer na Assembleia de Deus, Missão do Pará, do pastor José Maria, né? Aquela vizinha à creche. Não, aquela que fica ali perto da Praça do Adão. Sim. Certo? Então vai ser lá no dia 21, Celebra Kids, à noite. Aí todas as crianças de todas as igrejas evangélicas e não evangélicas são convidadas para essa grande festa lá. Nós temos um pregador que vem de Senador Sá, o pregador Bruninho, que vai pregar para as crianças, e temos a cantora Esté, de Senador Sá também, que vai estar ministrando, que é até a filha do Cleivan, né? Minha prima. A Estézinha, né? Minha prima. Vai estar cantando, né? Tem então, talento, né? Ela. E nós temos a ONG também. A ONG de 8 a meio-dia no sábado, no dia 23, que é exatamente o dia do Celebra mesmo, né? Nós temos a ONG, o Serviço Social, a aferição de pressão, teste da glicose, corte de cabelo masculino e feminino, manicure, pedicure, tudo gratuitamente a gente oferece para a população, ou seja, para os evangélicos e não evangélicos, né? Chega lá, a gente tem uma fichazinha para organizar, para não fazer tumulto, né? Sim. E isso quais são os dias? Por uma votação, no dia 23. No próprio dia do Celebra. Exatamente, de 8 a meio-dia, né? Por votação e aprovação deles, eles escolheram o nosso templo também para fazer serviço social lá na igreja, né? Pronto, minha gente, o pastor está dizendo e eu vou só reforçar. No dia 23 é um dia de festa, né? Porque a gente está vendo que a programação não vai se resumir só no turno noite, né? E vai ter esse serviço social prestado, um serviço público, né? Que a gente realmente sabe que dá público quando a gente tem esses serviços ofertados. E vocês são convidados, como ele está bem aqui falando, vai ser lá na própria igreja, num templo, né, na Avenida João José, que tem um espaço realmente bem amplo ali, realmente comporta bastante gente. E aí quem quiser receber esses serviços, tá lá todo mundo aguardando os uruoquenses, os visitantes, os curiosos, quem nunca foi, mas que vá, né, para conhecer. Eu já iria participar, prestigiar o evento de vocês, mas agora eu vou prestigiar também de manhã e eu quero cortar meu cabelo. Olha aí. Nós temos 30 profissionais contratados, entre técnico de enfermagem, enfermeira, cabeleireiro, masculino e feminino. Que show. Tudo preparado aí. No sábado, 8 horas, estamos abrindo as portas lá já para atender o povo, né? Que bacana, pastor. É muito bom essa divulgação. Eu sempre falo que nossa SECOM, né? Nosso intuito maior é essa questão da visibilidade. Às vezes as pessoas veem, mas não enxergam, né?
Tá ali, mas não sabem. E aí a gente, realmente, o nosso objetivo maior é ser esse porta-voz, né, de tudo que interessa o povo, para que chegue realmente ao máximo de pessoas possível. E aí, falando dessa 6ª edição, o que é que o senhor tem a falar assim, dos momentos mais marcantes dos Celebras passados? Fazendo um complemento ainda na pergunta das principais atrações, nós temos esse ano ainda, nós temos a banda Shekinah, a participação da banda Shekinah, né? Que é a banda dos meninos, eu digo dos meninos, que é do Gideão, do marido da Silmara. Ali, eu né, adoro o som deles, eles viu? são bons. São bons. Nós temos a cruzada que vai ser na sexta-feira, uma cruzada local, dos pastores locais, não é a oficial, na sexta-feira, né? Que nós temos a participação especial da banda Gileade, que é da Assembleia de Deus Ministério Montese, né? Com o pastor Manuel Costa, né? Então vai estar tocando na sexta-feira, que é um evento nosso aqui da cidade, né? Na sexta. Aonde? Vai ser na Praça da Educação. Lá. Certo? E quando for no sábado, nós temos a marcha oficial às 16 horas. E temos o jogral oficial, que está aí mais ou menos 30 jovens ensaiando, treinando para transmitir aquela mensagem poderosa, né? Assim, não desmerecendo, claro, mas eu enquanto pessoa que participa, que eu sempre vou, né, nesses Celebras, eu tenho ido, e uma das atrações que me chama a atenção é esse jogral. É bacana demais. É uma coisa programada, inclusive eu estou aqui, eu não sei quem é que organiza, mas estou realmente parabenizando, porque é muito bonito. Né, aquela coisa da seriedade e, ao mesmo tempo, atrações assim bacana que chama a atenção. Eles gritam assim, eles dançam, eles fazem movimento. É tudo sincronizado. Pronto, a palavra é essa. Sincronizado e passa a mensagem. É muito bonito. O ano passado, pelo menos uns 3 anos consecutivos, ficou na frente a diaconisa Gluciana. Né? Pois é, eu lembro. Muito dedicada, mando um abraço para ela, Pai do Senhor para ela, que Deus abençoe. Um abraço. Tá de volta na Uroca de novo, né? Aí, a Gleu. Agora, esse ano que está na liderança é a Carliana, a esposa do Gideão, viu? A sua nora, aí também, pessoa muito, muito capacitada. Um abraço para ela também, eu adoro ela. E sim, e o outro que nós temos é o pregador, né, que é evangelista Manuel Filho, que vai estar transmitindo a palavra esse ano, e a nossa cantora Gisele Nascimento, uma cantora conhecida nacionalmente, né, muito usada por Deus, da família de cantores, que ela é irmã do cantor Mato Nascimento, irmã da Rose Nascimento, né, e vai ser uma benção, viu? Nós esperamos uma grande providência de Deus, um grande milagre, uma grande multidão aqui para adorar o Senhor nesse dia. Vai ser. Mas continua, estamos aqui. Pronto. Alan, fica à vontade também. Show de bola. Mas para você ver a grandiosidade, né? A gente fez uma pergunta e uma pergunta puxando a outra, e ainda assim o senhor falando de tantas atrações, de tanta programação que esses dias, né, irão acontecer. E aí, falando dos momentos mais marcantes assim, dessas 6 edições, o que o senhor tem a falar de crescimento ou de percalço, algo assim que o senhor gravou na cabeça e o que o senhor queira compartilhar aqui com a gente? Bom, os momentos mais marcantes, é claro que o nosso alvo é o céu, e o principal objetivo é ganhar vidas para Cristo, né? Tirar as pessoas de lá para ter uma mudança transformada pelo poder que há no Evangelho, certo? Só que entre esse poder sobrenatural de Deus, nós temos testemunho de milagres que aconteceram durante essas campanhas, né? Tanto nas marchas como no dia do evangélico, certo? Teve pessoas aqui que foram curadas, que estavam despachadas dos médicos, cego total, né? E foram curadas aqui. Nossa. Tem uma irmã que contou o testemunho no ano passado, que ela foi para a marcha com um problema de coluna muito sério, tinha feito o diagnóstico, o médico falou que ela tinha bico de papagaio, tinha que operar, senão ela ficaria até aleijada, mas ela fez um voto com Deus, dia às 7 marchas, depois mais 7, terminou, ela estava curada. Né? Foi no médico novamente, fez um diagnóstico, contou o testemunho, está aqui, ó, o antes e depois, você está curada, você não tem problema na sua coluna. Né? E no ano passado nós temos um outro testemunho de uma irmã que ela estava com um filho com um problema seríssimo, e a cirurgia dele seria R$8.000 se ela fosse fazer particular, e ela não tinha condição de fazer essa cirurgia. Ela fez um voto com Deus. Ela falou: Senhor, essa marcha, não vou perder um dia para o Senhor curar meu filho. Terminou, o menino estava curado. Que lindo, né? isso. É a questão da fé, né? É aquela história, você tem grandioso. fé e para Deus nada é impossível. Então, quero glorificar Deus pela vida da diaconisa Vilaneide, que foi a mulher que foi curada na marcha, né? Contou o testemunho.
e da Anne Cristina, que foi o filho dela e foi curado, né? Do Robin. Isso. Ela contou o testemunho que Deus fez um milagre na vida do filho dela. A cirurgia seria R$ 8.000, ela não tinha, e Deus curou de graça, né? De graça receber, de graça dar, né? Eu acredito muito nessas coisas mesmo. Sempre. Eu até costumo brincar que eu não ocupo muito Deus, não, porque eu acho que são tantos pedidos para Ele, né, que às vezes a gente tem que pensar assim no que pedir. Bora esperar e ter calma no que pedir, porque são nessas horas que a gente realmente quer alcançar aquele livramento, aquela, né? E é muito bonito ouvir esse testemunho. Aqui a gente tinha feito uma pauta, né, falando sobre os benefícios e as obras adquiridas. E aí a gente pode levar para a questão do crescimento dessas igrejas. Isso. A gente vê a sua igreja em específico, realmente uma igreja que está ficando muito bonita. Né? E Glória aí a Deus. a gente queria que o senhor falasse dessa evolução. Né? Os próprios também, esses próprios milagres também fazem parte do benefício, né? Isso de toda essa ação. Dessas conquistas. Exatamente. Um dos principais benefícios, Tuiane, Alain e a população de Uruoca, fique em memória aí, que nos traz uma paz muito grande, é a união das igrejas, né? Todo mundo reunido, os pastores, não só evento, né? Ou seja, não existe 10 igrejas aqui. Nesse momento é só uma. Todo mundo num só propósito, né? Nós cumprimos o versículo e está no Salmo 133, de primeiro. Fala assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, nessa união, a gente propaga o evangelho, facilita o trabalhar de Deus na união, na cura, né? E também ele promoveu, através desse evento, a união com os pastores de outros municípios, que eles já colocaram na agenda, no calendário, e vem todo ano, já prepara a caravana. O pastor Vicente Mucambo, é muito longe daqui lá, mas ele não perde de jeito nenhum. Senador Sá, Granja, Camucim, enfim. Então, isso tem sido uma bênção e também tem promovido o crescimento da igreja, do evangelho, né? Através disso, muitas pessoas começam a participar, que nem é evangélico, não é, vai para a marcha, né? Inclusive, ano passado aconteceu um episódio de uma pessoa que achou que nós estaria fazendo seria um sacrifício de tolo, porque Deus não é surdo, que não precisava aquilo e tal. Tipo assim, atacou. Aí, no final, ele estava dentro também. Eu digo, olha aí, Deus já trabalhou na vida dele, né? Então, ele estava lá, pastor, perdão, vendo aquele dia, eu ataquei vocês, mas eu estou aqui também, estou achando bom, né? E foi às 7 voltas, né? Então, Deus tocou isso. Deus falou profundamente no meu coração. Como é que tu fala um negócio desse aí? É meu, rapaz. Vai também. E ele se levantou e caiu dentro do fogo também. E contou, foi testemunho no final, né? Isso é muito bacana. Então, Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. E a questão aqui nós até já tratamos, né, do patrocínio do governo municipal, e a gente acabou que entrando no assunto, mas eu queria aqui mandar um alô e dizer realmente da importância desse zelo que o Kennedy, em especial, né, em nome do governo, tem em proporcionar aos uruoquenses eventos como esse. E como eu falei, independente de religião, realmente ele se preocupa em oferecer isso, em estar ali lado a lado, porque a gente sabe que não há esse comprometimento todo, muitas vezes, né, partindo do poder público. Ele tem estendido, na verdade. Ele tem estendido, ele oportuniza. Começou lá atrás, na gestão ainda do Kilsen, que também eu mando aqui um abraço muito especial, pessoa que eu gosto bastante e admiro. E aí eu acho louvável e eu acho importante a gente falar desse diferencial aqui no município de Uruoca. Não existe a discriminação, pelo menos assim. Discriminação, na verdade, é uma palavra que geraria até uma discussão aqui, né, bastante prolongada, porque discriminação se existe independente de religião, qualquer coisa, se a gente for olhar profundamente ou for falar, acaba que, né, na discordância das opiniões gerando. Né, e a gente vê que nesse sentido dessas festas, festa da padroeira, a festa do Dia do Evangélico, não existe aqui. Não existe essa diferença, não existe essa discriminação, não existe essa questão envolvendo de separar o A do B. Você falou uma coisa que eu acho que até esse ponto também, de ter essa celebração, ajudou muito as pessoas não serem mais hostis com a questão. Porque existia um certo tipo de preconceito. Tanto que eu desde criança, eu falava, não, eu também sou crente, por mais que eu tenha sido batizado na igreja católica, eu me considero crente, porque eu sempre tinha essa ideia de que crer, todo mundo crê. Mas eu notava que antigamente, alguns anos atrás, as pessoas falavam assim, crente, crente, crente. E hoje, acredito que as pessoas estão mais
todo mundo, não tem mais essa segregação. E até a questão do acolhimento, né, pastor? A gente vê que eu já fui muito convidada pelo senhor, pela Ana Rita também, pelo meu primo Cleivan, e são pessoas que a gente vê que dão essa abertura para a gente conhecer, né, para a gente realmente ir ver. Essa questão do acolhimento é muito importante. Eu acho que é isso que faz com que as igrejas cresçam, né? Essa questão do acolhimento. É verdade, né? Eu quero agradecer ao prefeito Kennedy, prefeito Francisco Kilson também, que foi na época que aprovou essa lei, o ex-prefeito Kelly também, que sempre nos apoiou quando a gente mandava um convite, sempre ele estava presente, quando ia, mandava um representante. Um abraço, Kelly. Um abraço para eles aí e louvamos a Deus pela vida de vocês, que tem abrido esse leque aí para nos ajudar a cooperar com o evangélico, para o crescimento aqui da propagação do evangélico aqui no Uruoca, né? E outra coisa, junto com os pastores, o prefeito Kennedy, ele tem sido um parceiro, né? Nós fazemos uma reunião da COD e às vezes recebemos a convocação dele e alinhamos todo esse projeto, né? Porque nós temos um apoio do governo municipal, porque antes de nós termos sancionado essa lei, ter sido aprovada, a gente fazia o evento todos os anos, mas era muito difícil para nós, né? A gente fazia mais individual. Sim. Não tinha, assim, como envolver todas as igrejas, Essa unidade, né? Essa unidade, né? Porque fica um evento muito caro, né? Então, inclusive, a campanha de Jericó, ela foi incluída no Celebra, né? É um projeto da COD, da Comissão Organizadora do Dia do Evangélico, né? Então, ela foi acoplada, né? Com o apoio do prefeito, é claro. Eu falei, antes nós fazíamos isso aqui por nossa conta, mas queremos saber se o governo municipal vai apoiar também. Não, pastor, pode incluir, está feito o pacote aí, nós vamos abraçar e vamos realizar um grande evento aqui para a glória do Senhor. Tá certo? Olha aí. Agora a gente era para ter feito essa pergunta bem no início, Alan. Nós falamos da vinda do pastor Edivaldo aqui para Uruoca, mas assim, nós não falamos a respeito da escolha dele, o que lhe levou a ser pastor. Essa vocação, porque a gente sabe que é uma vocação, é um dom, não é qualquer um. O que lhe levou, pastor? Se eu falar para vocês que essa pergunta, entre todas, é a mais difícil de responder, mas eu vou responder, né? Porque nós temos um público ouvindo, né? Tem pastores, tem membros, nós temos uma hierarquia na igreja entre cooperador, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, missionários e pastor, né? Sim. Assim como tem na polícia, tem na política, tem na igreja, né? No céu também nós temos anjo, arcanjo, querubim, serafins, enfim. Então nós respeitamos essa hierarquia. Só que existe 3 tipos de pastores. Tem um que recebe um chamado diretamente de Deus. Deus te escolheu, te chamou, te capacitou e te envia. Ele chama, ele capacita, ele envia e ele cuida, né? Isso é um chamado diretamente de Deus, né? Agora tem um outro chamado. O pastor, ele escolhe o obreiro, ele capacita ele, instrui, prepara ele no conhecimento. O pastor, o ministério, né? O ministério escolhe alguém e faz isso. Abre um trabalho, se responsabiliza pelo salário para o obreiro, para manter a família dele, manda ele para o campo. Então, no caso, o ministério fica responsável, né? Por aquela pessoa. Por aquela pessoa. Tipo, então, é um teste. Encaminha, vai ele foi instruído pelo pastor, preparado, enviado e cuidado, né? Sei. Agora tem um outro de pastor. É aquele que se acha que já Deus não chamou, Deus não escolheu, Deus não mandou, não o ministério também não. Não foi capacitado, mas ele Eu tá vou lá. por minha conta, né? Aí ele não vai cobrar nem de Deus, nem do ministério, né? Eu tenho convicção do meu chamado de Deus. Por quê? Eu não tenho como desistir. Quando a pessoa tem o chamado de Deus, pode vir provação, pode cortar salário, pode cortar energia, pode cortar tudo, mas a fé dele não corta. Ele vai na necessidade, ele vai na fome, vai na fraqueza, vai na chuva, vai no sol. Ele não desiste, porque ele tem convicção do chamado. Ele sabe que Deus foi que chamou ele e que enviou, e é ele que vai cuidar. Isso você descobriu com quantos anos? Jovem ainda, eu tinha uns 24 anos de idade, né? Eu estou hoje com 54, né? Tem 30 anos, né? Aí, a então, pergunta. quando Deus me chamou e nasceu este fogo do inimigo, eu trabalhei 3 anos e meio no Pará, com um índio, trabalhei na área indígena, né? O meu discipulado, o meu treinamento foi na mata, no meio com os índios lá, né? Alguém da sua família era evangélico, pastor? Meu pai, minha mãe, minha família era cristã, né?
Então, quando o Senhor me chamou, eu já tinha uns 24 anos de idade, quando eu nasci, essa chama, esse fogo dentro do meu coração. Do nada, pastor, assim... Tinha a família, já né? se Mas preparado. aí talvez não... Pois é. Como na época não foi aquele chamado forte, eu fui pro Pará, né? Deus me mandou para o Pará. Eu passei 3 anos e meio fazendo missões no Pará, sozinho. Não era casado na época, né? Depois de 3 anos e meio foi que eu vim para Imperatriz, que era a minha cidade no Maranhão na época, né? No ano de 96 que eu me casei. Foi quando eu fiz um seminário de missões. E antes do seminário eu conheci a minha esposa, né? A Cátia Maísa. Então ela fez o seminário comigo também. Nós casamos após, 8 dias depois. 8 dias E viemos embora. Nossa, E fomos enviados para Uruoca com 8 dias de casado. que história legal. São Foi. as coisas escritas. Aí chegamos aqui na Uruoca e estamos até hoje. Já saí por 3 vezes, mas Deus falou assim, vai para Uruoca. É, na Uruoca. Vai pra Uruoca, Lá rapaz. de Goiânia. Então, é assim. E é desse jeito, respondendo a pergunta, Deus me chamou ainda muito jovem, estou aqui, nunca desisti, nem vou desistir, nem pretendo desistir, porque eu tenho convicção do meu chamado. Então, se alguns pastores que estão na obra têm convicção do chamado, pode faltar tudo, só não pode faltar a fé, que a fé é a coluna principal. Tá certo? Tá certo, Que Deus pastor, abençoe. Que Deus abençoe. Vamos lá. E aí a gente ouviu o senhor falando dessa questão, né, das dificuldades, dos percalços, do que vocês enfrentam, do que o ser humano enfrenta. E aí, olhando como é que o senhor enxerga assim, o papel da igreja evangélica hoje em dia, o senhor acha mais fácil? O senhor acha que os dias estão passando e as coisas estão piorando? Nessa análise de mundo mesmo. Olha, Tuane, e os meus amigos uruequenses e todos que estão ouvindo a população, veja só. O Brasil é um dos países muito abençoado por Deus, porque entre vários países, o Brasil está incluído entre um país que nós temos a permissão de pregar o evangelho ainda. Eu posso pregar dentro do ônibus, dentro dos terminais, eu posso pregar nas escolas, entendeu? Então, o Brasil é muito abençoado. Ainda nós temos essa permissão. O tempo está acabando, a porta está fechando, né? Eu vou todo ano para visitar minha mãe, que ela mora em Aparecida de Goiânia, né? E todo ano eu levo meu violão para me tocar dentro do ônibus, eu prego dentro do ônibus, mas esse ano eles não permitiram eu levar o violão. Eu tive que deixar na rodoviária. Não deixaram. Guanabara? Foi. Leva não. E eu achei estranho, mas aí eu digo, né, realmente já está começando a fechar a porta já. E a gente acha que o tempo vai passando e vai melhorando as coisas, E eu né? falei pro motorista, o violão não vou levar não, viu? Mas A eu vou Bíblia. dentro do ônibus e você vai me autorizar pelo menos 10 minutos para pregar dentro do ônibus. Ele disse, eu não autorizo não. Por mim você não prega não. Mas de 8 a 8 horas muda de motorista, né? E quando entra eu converso, eu sou pregador, tenho uma mensagem de Deus, me autorize pelo menos 10 minutos. Não, pastor, pode ficar à vontade aí. Aí eu sempre pedia permissão a eles, porque às vezes eu fazia à noite, eu pedia para ele deixar o ônibus com a lâmpada acesa 10 minutinhos, né? Enquanto eu pregava para o povo. O povo gostava, orava por eles. E foi maravilhoso. Eu tenho vários vídeos pregando dentro dos ônibus aí, né? E tenho vários filhos na fé que ganhei nas estradas, que eles me ligam, pastor, naquele dia você orou por mim dentro do ônibus, lembra? E pegaram meu telefone para contato, eu estou firme na igreja e tal. Isso é maravilhoso, muito bonito, né? É maravilhoso mesmo. Eu tenho um grupo de filhos na fé que mora no meio do mundo aí, que eu ganhei na estrada aí, né? Pregando dentro dos ônibus. O senhor sentiu uma intolerância religiosa nesse momento de que você foi abordado e não poder levar o seu violão? Eu senti. Sentiu? Eu senti. Porque no caso o seu violão poderia ter ido na bagagem, nem isso foi. Não, eu tentei, eu falei, rapaz, todo ano eu faço isso, tem 10 anos que eu vou visitar, todo ano, não, mas não leva não. Que é isso? É um Não. absurdo. E aí não deixaram eu dirigir na rodoviária, fiquei 15 dias fora com meu violão na rodoviária, eu tive que pagar a diária dele por dia quando eu voltei. Olha aí. Foi. Nossa. Porque eu estava com a Nossa passagem comprada e ia viajar, né? São Mas, essas coisas que... Mesmo assim, ainda nós temos essa liberdade de pregar o evangelho no Brasil. E quem não prega, segundo a Bíblia, está desobedecendo. Tiago 4,17 fala assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Seja o pecado de omissão. Tem um pecado de transgressão e de omissão. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu sei que devo pregar. Mas se eu não souber, eu não estou pecando nisso, né? Se não souber pregar... Estou sabendo agora, pastor. Então, Então você vai pecar se não pregar. então lá dentro do ônibus, eu estou tendo uma oportunidade que eu não sei quando é que eu vou ter mais. Sim, É a pastor. única. Aí eu prego para aquele povo. Eu estou tendo e eles também têm. Eu digo, nunca mais eu vou ver vocês aqui. É verdade. No próximo ano eu venho de novo, mas é muito... Mas são outras pessoas. É outras pessoas, não tem como. Então é uma oportunidade que eu estou tendo. Se eu viajar daqui para Sobral, seja de carona, ou na ambulância, ou no carro da polícia, onde Você for, vai eu pregar. aproveito a oportunidade e prego para ele. Porque eu não sei o dia da manhã. Amanhã pode ser muito tarde, né?
Tá certo? A gente até estava aqui, ia fazer a pergunta de quais são os principais desafios, né? Eu acho que já foi falado aqui. Tem outros que o senhor queira colocar de desafios na questão de enfrentar, na questão da congregação evangélica, né? Você queria tratar mais de alguma coisa a respeito em específico ou não? Pois é, graças a Deus aqui no nosso município de Uruoca, no nosso Brasil, no estado do Ceará, nós estamos podendo pregar ainda, mas o desafio que a gente enfrenta mesmo é na vida espiritual de manter o povo firme, com base na palavra, na oração, no jejum, para lutar contra o inimigo, né? Porque eu não tenho que aprender somente a atacar, eu tenho que aprender a me defender, né? Porque tem pessoas que, ao se pronunciar, só ataca o adversário, mas não sabe se defender, porque o adversário ele vai te atacar, né? Então, existe uma guerra espiritual, né? A Bíblia diz que existe principados e potestades, demônios que oprimem as pessoas, né? Então, é uma batalha, é um desafio você enfrentar, porque nós encontramos adversário. Tem pessoas que batem a porta, aqui na Uruoca tem, né? Pessoas que não recebem o evangelho. Você vai entregar um folheto, ele pega e rasga na sua cara, né? Só que eu não desisto, eu vou lá de novo. Rasgou de novo, eu vou de novo, né? Não desisto facilmente, não. Então, mas a gente continua, mas é de menos. Existe hoje países que, se você tiver um aplicativo da Bíblia no celular, é pena de morte. Você não pode mais conduzir a Bíblia. Você não pode pregar a Bíblia na escola. Eu glorifico a Deus pelos professores aqui de Uruoca, que sempre tem convidado a gente para a gente ministrar a palavra, ensinar, e nós estamos livres à disposição para atender. E é um prazer muito grande de ir mostrar a verdade para o povo. O que é que diz a Bíblia em João 8,32, né? Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem através de conhecer a palavra. Tá certo? A ignorância, assim, realmente entristece, mas que bom que não faz com que as pessoas desistam, né, dessa missão. Mas é importante o senhor falar realmente nisso, porque essa questão da intolerância à religião, ela se faz muito presente e, às vezes, ela é muito escondida. A gente acha que as coisas estão melhorando, mas aí ela está ali ainda presente. Intolerância, a gente esse vê preconceito. Isso. Você me fez uma pergunta sobre o papel principal da igreja, né? Qual é a influência, o que produz, enfim. Libertação. Tem muitas pessoas que hoje nós temos em Uruoca, nas igrejas, não estou me referindo ao nosso ministério, né? Que a Bíblia diz que a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo que opera tudo em todos, né? Pessoas que têm a vida transformada pelo poder de Deus, né? Então isso nos alegra muito, a gente fica muito feliz em saber, ver pessoas contando testemunho de uma vida antes e depois, da mudança que houve através da palavra de Deus, né? A gente realmente conhece, né, pessoas que teve essa transformação, que dá testemunho, e a gente fica realmente ouvindo. Eu sou uma das pessoas que fico ouvindo e crendo assim no poder de Deus, né? Porque é só Ele, né, pastor? Pois é. E no dia do evangélico aqui, no nosso Celebra, todos vocês estão convidados, a Uruoca toda, estejam lá presentes. Eu estou sempre lá na frente, pastor. Todos os vereadores, eu não fico autoridades. eu não fico até o final, mas eu sempre estou lá na frente. E sempre me emociono. E uma qualidade que o nosso prefeito tem, o prefeito Kennedy, é de ficar do começo do evento até o final, assistindo. Que Deus abençoe. Viu? Deus abençoe ele. E aí a gente já está chegando ao fim, certo? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Eu gosto muito de ouvi-lo cantar, mas você nem trouxe seu violão. Que aqui você pode cantar. Eu acho muito bonito mesmo. Eu já tinha lhe dito isso. O pastor já foi lá em casa e eu fico assim achando muito bonito mesmo ele cantar, ele com a esposa dele. Tia Mazé foi lá da igreja por muitos anos e a gente também sempre acolheu a família dele. Assim, são pessoas que minha mãe e eu temos um grande respeito e admiro. E aí eu queria que, já que o senhor não trouxe o violão, pois que o senhor deixe uma mensagem da Bíblia, uma mensagem reflexiva. Se tivesse como botar um playback para tocar aí, eu tenho aqui, né? Não sei, mas... Tem. Deixa pra lá, né? Então, pronto. Bom, eu quero aqui, antes do final, quero dar um alô para os meus pastores aqui, meus amigos, né? Porque a andorinha só não faz verão. Eu não estou sozinho aqui, né? O meu vice-presidente é o presbítero Marcelo Silva, né? Que é o esposo da diaconisa Meriane, né? E... quero mencionar aqui o pastor Manuel Costa, Assembleia de Deus Ministério Montese, que Deus abençoe, meu amigo. Pastor José Maria, Assembleia de Deus Missão do Pará. Um abraço forte aí também para o pastor Joaquim, da Assembleia de Deus Sal da Terra. E também para o pastor Francisco Leonor e o pastor Charles,
que é da Assembleia de Deus, Família da Restauração. Conhece, né? Sim. E o pastor Hilton Fonseca, que é a Assembleia de Deus Ministério Madureira, pelo qual o presbítero Marcelo congrega, pastor Davi Guimarães, da Assembleia de Deus Tempo Central aqui, e o bispo Claito, da Igreja Vitória de Cristo, e também o pastor Jacinto, que é dessa igreja nova ali por trás da Praça do Adão, e os nossos irmãos da Igreja Universal, os nossos irmãos católicos, vão a paz do Senhor para todos vocês. Quero também mandar um abraço aí para o padre da cidade, que é o Padre Emídio. Padre Emídio, que Deus abençoe a todos os católicos, a todos os irmãos em Cristo e os meus amigos pastores. E uma reflexão da palavra de Deus que eu vou deixar aqui, eu quero dedicar para todos, porque essa mensagem ela inclui para o solteiro e também para o casal, que fala assim, está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, fala assim: é melhor serem 2 do que 1, porque os 2 têm melhor paga no seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não há quem levante. Também se os 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. No começo da frase fala de 2, mas no final termina 3. Mas por quê? Onde surgiu o outro, né? Fala assim: se os 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Aí fala assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quem é a terceira pessoa que aparece lá? Deus. Jesus. Isso, acertou. Ela tá ligado. Então, sem Deus não vai. O barco poderia ter afundado se Jesus não estivesse dentro dele. Na hora da tempestade, começou a entrar água e o vento forte. Só que Jesus estava deitado dentro do barco, dormindo sob a almofada. E o discípulo falava: Senhor, socorre-nos, Senhor, nós estamos perecendo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aí Jesus se levantou e falou assim: quieta-te, vento. Cala-te, mar. Aí houve-se grande bonança, né? Aí eles falaram assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Ou seja, se Jesus não estivesse dentro do barco, aquele barco teria afundado. Ele perguntou assim: cadê a fé de vocês? Né? Porque eles tinham 4 opções ali. Primeiro, abandonar o barco. Como muita gente faz isso na hora da tempestade. Abandona. Deixa a família, deixa a cidade, deixa o emprego, some, vai-se embora, né? Eles tinham que enfrentar o mar, enfrentar as férias, enfrentar o frio, a morte. Eles não fizeram isso. A segunda opção, eles deveriam ter continuado remando, lutando sem mexer com Jesus, né? Mas eles ficaram com medo. A terceira, deixar o barco afundar, não fazer nada. Tem gente que é assim. Está tudo se acabando, mas ele está lá. Braço cruzado. Não tem atitude. Vamos deixar afundar. Jesus está dormindo aí, vai morrer todo mundo aqui, né? Não. Mas na quarta ele falou assim: não, vamos chamar ele. Senhor, acorda-nos. Salva-nos, Senhor, nós estamos perecendo. Ou seja, quando você não tem a fé de repreender, porque nós temos que usar a nossa fé. Na hora que a tempestade vem, a perseguição, a provação, a tentação, você tem que agir. Não corra, não abandone o barco, não pare de remar, não cruze os braços, chame por Jesus. Use a fé e chame por Jesus, né? Massa. Socorre-nos, Senhor. Aí ele levantou, repreendeu o vento e o mar e houve-se grande bonança, né? Tudo passou. E se Jesus não estivesse dentro do barco? É por isso que aparece o terceiro homem aqui, né? Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tenha sempre Jesus dentro do barco. Dentro do trabalho, dentro do emprego, em casa, nos teus projetos, nos teus sonhos. Deus, tu és o primeiro na minha rua. Na minha casa, no meu trabalho, né, no meu sonho, nos meus projetos. Está escrito em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você colocar Deus em primeiro plano. Tá certo? Tá certo. Amém. Então, Provérbio 16:1 fala assim: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta certa procede dos lábios do Senhor. E Provérbio 16:3 fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos, os teus desígnios. Confia ao Senhor os teus planos e tudo será bem sucedido se você confiar ao Senhor. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Foi bom estar com vocês aqui, com a Tuane e o Alain e a nossa equipe aqui
dos bastidores, Dos né? bastidores, Da né? SECOM, pastor. Um Só que, abraço aí, peraí, pessoal da SECOM. a gente ainda vai finalizar aqui com uma coisa que a gente sempre faz ao final dos podcasts, certo? Que é o bate-volta. O que é o bate-volta? É uma palavra que a gente vai falar e o senhor também vai dar a resposta só com uma palavra, Certo. tá? São poucas palavras. Vamos lá. Deus, Único. Família. Sabedoria. religião, Poder. Uruoca. Abençoada. Pronto, gente. Eu queria aqui externar meus agradecimentos a essas pessoas que sempre estão nos acompanhando. A SECOM realmente é o que é por causa das pessoas que estão aí acompanhando as páginas do governo. Não é, Alan? Seja Facebook. Seja nas nossas páginas oficiais do Instagram, no YouTube. E aqui o nosso podcast não é diferente. A cada convidado que a gente traz, a gente sabe que a gente tem aquelas pessoas que estão ali ansiosas, esperando até o final. E aí a gente realmente só tem a agradecer. Só que a gente vai deixar saudade. A gente vai deixar saudade por uns dias. A gente está aqui hoje, né, se despedindo desse local, desse estúdio. A gente vai dar uma parada, até porque nós vamos entrar no nosso projeto da Revista Uruoca, né? Então, em razão disso e por questão mesmo de espaço físico, nós vamos estar aí a qualquer hora fazendo uma live ao vivo, já vai ser diferente. Nosso próximo convidado, talvez, né, a gente não sabe ainda quem, mas será uma live em um outro formato, mas não assim como esse aqui no estúdio, fazendo esse podcast. De qualquer forma, a gente sabe que pode contar com vocês e até a próxima, assim, se Deus nos permitir. Muito obrigada. Mais uma palavrinha de gratidão a 4 pessoas que é muito importante na minha vida. A minha esposa, Cátia Maísa, meu filho, Gideão Costa, Midian Thaís e Jonatas. Que Deus abençoe, meus queridos, vocês são a minha inspiração. Muito bem, pastor. Vamos só relembrar que esse é, digamos, é o final de uma temporada, né? Isso, Final de uma temporada, mas como eu disse, a qualquer hora a gente volta, porque a SECOM é isso, a SECOM não para. E a SECOM está sempre on. Vou ficar com muita saudade, todos vocês, tanto eu, quanto a Tuane, quanto a SECOM, quanto os ouvintes também, acredito que vocês irão ficar com saudade da gente, mas vamos voltar em breve, não vamos, Tuane? Vamos sim. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, as pessoas que estão aí, a todos os pastores, né? A gente só agradece realmente por ter tantas palavras de Deus aqui no nosso município. Então fiquem com Deus e até a próxima. Deus, gente, até a próxima. Amém. Que Deus abençoe e muito obrigado. Jesus te ama. Amém. Comunica Uruoca. Comunica Uruoca. Comunica Uruoca. Comunica Uruoca. Comunica Uruoca. Uruoca.